Você sofre de depressão? Eu resolvi gravar esse vídeo para tirar as possíveis e principais dúvidas que podem surgir quando você se descobre ou é diagnosticado com depressão. Eu vou trazer aqui as experiências que eu tenho relacionadas ao atendimento clínico com pacientes, o que eu sempre falo, o que eu sempre tenho que reforçar, o que eu vejo às vezes, notando alguns psiquiatras que eu acompanho no atendimento com os meus pacientes, a conduta que eles têm, de repente, assim, uma certa crítica em relação às informações a serem passadas para o paciente, porque eu parto do princípio que dentro da psicoeducação, a psicoeducação é o quê? Quando você entende tudo que está por trás do funcionamento do organismo e tudo mais, que eu vejo que muitos médicos têm dificuldade de fazer, é sentar com o paciente que é leigo e explicar para ele, por que você não pode comer isso? O que está por trás de tudo? Quando você explica em detalhes, a tendência é você fazer o paciente aderir àquele tratamento. Acontece que a depressão tem algumas peculiaridades e é sobre tudo isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou Michele Ribeiro, jornalista e psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Já vai deixando seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Antes da gente falar sobre tudo que eu tenho para falar nesse vídeo, acho interessante a gente contextualizar. Eu não vou me ater muito na definição da depressão, porque eu tenho um vídeo aqui no canal que eu trato justamente do que é a depressão. Mas, em linhas gerais, a depressão, ela se refere à perda de vitalidade. Inclusive, eu dei algumas entrevistas também para um canal, um canal X, falando sobre a depressão. Então você pode conferir esses vídeos também aqui no canal. E eu tenho uma playlist só sobre depressão e suicídio, que você pode conferir também. Mas em linhas gerais, a depressão se refere a uma perda de vitalidade. Ou seja, aquela vontade de fazer as coisas, aquela motivação, ela começa a ter uma queda. É uma perda de libido, tudo que se refere a prazer é perdido na depressão. Claro que a depressão ela tem nível leve, moderado e grave, No leve a gente já precisa ligar o alerta, mas na depressão mais leve a gente consegue sim alguns resultados só com a terapia. Só que a gente necessita que esse paciente esteja engajado na terapia. Se não existe essa motivação para ir à terapia, aí a gente considera a possibilidade de inserir a medicação. E quem é o profissional responsável por essa parte é o psiquiatra, E essa é uma principal crítica que eu faço para outros profissionais médicos, que são de outras áreas e receitam medicação psiquiátrica. Então, a gente precisa buscar os especialistas para fazerem isso. Me julguem, mas isso é fundamental, por isso que existem as especialidades. A gente precisa direcionar esse paciente para um psiquiatra. E aí, o que eu vejo acontecer? Eu vejo acontecer dos pacientes se perderem no meio desse caminho. Porque existem muitos tabus em relação à dependência da medicação, isso ou aquilo, e é sobre tudo isso que eu quero falar hoje. Esse vídeo pode ficar um pouquinho longo, então tenha um tempo livre para você poder despender assistindo esse vídeo. O que eu queria introduzir com vocês? Eu queria falar sobre o ser humano, Qual que é a essência do ser humano? Você, eu, todos nós não estamos aqui para sermos rejeitados, para sermos negligenciados, para sermos desvalorizados, para nos sentirmos mal. O ser humano existe para ser amado. E é tudo que todos nós queremos, sermos amados. Então, o que acontece? A partir do momento
em que eu não tenho prazer, é porque tem alguma coisa de errado. E a gente deveria, nós, né, todo mundo, se preocupar com isso. A partir do momento em que eu começo a me sentir triste, que eu começo a ver que alguma coisa tá estranha acontecendo comigo, inevitavelmente eu preciso entender isso. Eu preciso buscar ajuda, né? Porque a gente tá aqui para ser amado. E como que eu sou amado? Existe um estudo, como que isso acontece, né? O que é um fator protetivo para depressão, por exemplo? Quando eu falo fator protetivo, é prevenção. Existe um estudo cientificamente comprovado, eu não vou conseguir te dizer qual foi, que universidade que foi, mas enfim. Existe um estudo relacionado aos tipos de apego dentro da abordagem da teoria de Bowlby. Depois eu posso aprofundar em outro vídeo sobre isso. Mas a teoria de Bowlby trata do apego. Bowlby foi um psicanalista, psicólogo, né, que veio da psicanálise e estudou bastante o apego. Depois, lá, o anterior a ele foi Freud, que estudou as bases do amor e tudo mais. O que Bowlby fala, né, e o que os estudos científicos posteriores a ele fizeram? Eles testaram mães com seus bebês, fizeram testes e todos tiveram os mesmos resultados. O que acontece? Quando você colocava um bebê ali na frente da mãe, a mãe começava a fazer um monte de brincadeira, erguia a mão para brincar com a criança interagia, a criança sorria junto. E claro, isso é devido aos neurônios espelho, né, que são os precursores lá dos estudos da empatia. Inclusive eu já gravei um vídeo também falando da empatia. Tudo isso é complemento para o que eu estou dizendo agora. Então, por conta dos neurônios espelho, é que desde a nossa infância, desde o nosso nascimento, a gente desenvolve isso. E isso tem a ver com a sobrevivência. O ser humano sobreviveu por conta dos relacionamentos em grupo, né? A gente não sobreviveria se nos isolássemos. Então, esse estudo comprovou isso. De que forma? As crianças respondiam aos movimentos da mãe, e aí o teste que eles fizeram foi, pediram para que as mães fechassem o rosto, ao invés de sorrir, interagir emocionalmente e afetivamente com a criança, elas ficavam fechadas. Qual que foi o resultado disso? A criança começava a fazer de tudo para chamar a atenção da mãe, para a mãe responder a esses estímulos, né? Porque ela não estava mais respondendo, até que a criança se desesperou a ponto de chorar, né? É claro que daí a mãe foi e acolheu para justamente não gerar um trauma aí. E é assim que surgem os traumas. Então, assim, se eu tive uma mãe, um pai, eu tô falando mãe porque os estudos foram feitos com mães, mas cuidadores de maneira geral, se eu não tive uma responsividade, né, uma resposta desse cuidador, a tendência é ou eu, tipo, ir para o lado mais evitativo, de tanto que eu queria a atenção e eu não tive, eu começo a evitar para não sofrer, porque eu vi que doía. Então, a gente aprende na infância e carrega isso para a fase adulta. E aí a gente tem o que a gente chama de estilos de apego, que inclusive eu posso gravar outros vídeos falando sobre isso. E aí, estilo de apego ansioso, evitativo e desorganizado, que são os estilos de apego inseguros. E a gente tem o estilo de apego seguro, que é o que a gente quer desenvolver. Se eu tive uma base segura na infância, eu tive uma mãe que foi lá, um pai que foi lá e me acolheu todas as vezes que eu estava chorando, na infância, né? Nos primeiros anos de vida ali, nos primeiros meses e anos. Se eu tive uma boa base, uma base segura, eu vou desenvolver relações mais com essa base segura. Se eu não tive essa base, era tudo muito instável, inclusive tem situações assim, de instabilidade, uma mãe que vai ao mesmo tempo é super afetuosa e de repente do nada ela pisa e muda o estado dela. Isso dá uma ambivalência, que a gente chama de estilo ansioso, né? Estilo de apego ansioso ou ambivalente. E a gente tem um outro também, que é o desorganizado, que isso já envolve alguns transtornos, mas que tem a ver com essa, uma hora eu sou evitativa, outra hora eu sou ansiosa, enfim, e tem algumas peculiaridades por trás. Mas o que esse estudo fez foi ser o precursor de estudos relacionados à depressão.
O que já é comprovado cientificamente é que quanto mais o ser humano se isola socialmente, no sentido de não interagir, não ter essa base de apoio segura, não construir essas bases, né? Não só na família, fora, com amigos. Sabe aquela coisa? Eu tô no trabalho, eu me relaciono, eu não preciso ser a pessoa mais espontânea do mundo, mas eu tenho relacionamentos e tenho pessoas que me querem bem e com quem eu sei que posso contar. Essas bases de apoio seguras, né, são também fatores protetivos para a depressão. E aí a gente também vê estudos relacionados a relacionamentos afetivos, relacionamentos que são tóxicos, considerados tóxicos. A tendência é a pessoa ir para depressão e ansiedade. Por quê? Porque eu tenho pessoas ali que estão ou criticando excessivamente, ou rejeitando, ou só apontando o lado fraco da pessoa, do parceiro afetivo. A tendência é a base ficar cada vez mais insegura, entende? A base de apoio, o apoio é inseguro, né? É a mesma situação do relacionamento lá com os pais, que a gente tende a reproduzir. Por isso que a terapia é importantíssima. Se eu tenho um parceiro, por outro lado, num casamento, por exemplo, que é aquele que me coloca sempre pra cima, que tá sempre comigo e tal, a tendência é eu reparar a minha base de apego insegura. E o que isso traz? Traz felicidade, traz prazer, traz motivação. E existem estudos que comprovam a melhora na depressão por conta desse tipo de relacionamento. É claro, gente, que não é só isso, né? É fator protetivo, mas não é só isso. Se a pessoa já tem um quadro de depressão, ela precisa fazer um tratamento. Então, partindo desse princípio, eu só quis trazer essa introdução para vocês para dizer que a gente tem esse fator protetivo. E se existe a depressão, eu posso também utilizar isso como uma medida protetiva para mim, no sentido de também complementar o tratamento que eu estiver fazendo, né? E eu sempre insisto na terapia, vamos lá, e é difícil, esses pacientes, quando estão no início do tratamento, é muito mais difícil ele aderir à ideia de que ele precisa interagir mais, de que ele precisa buscar coisas que tem a ver com ele, que fazem com que ele se sinta bem e que dê prazer, e aí, por consequência, se socialize mais. Então, isso é importantíssimo você saber. E partindo desse princípio, quando eu falo que nós estamos aqui para sermos amados, que foi o que esse estudo primário comprovou com as mães e os bebês, é porque se eu estou me sentindo bem, né, motivada, é porque eu estou sendo amada, porque eu estou tendo uma base de apego segura, né? Um apoio seguro de alguém, seja alguém da minha família, ou um parceiro, ou amigos. Agora, se por um acaso eu começo a perceber que eu não estou tão satisfeita, estou me desmotivando, é o início do início da depressão. Não é a depressão ainda, porque esses também são sintomas de estresse. E o estresse, se não for olhado, se não for tratado, ele vai crescendo os sintomas até chegar na depressão. Inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre estresse aqui no canal. Então, se a gente parte do princípio, quanto mais bases de apego seguras eu tiver, menos tendência a me deprimir e a desenvolver transtornos de ansiedade. Tudo isso que eu falei são estudos que foram feitos com bebês, mas também vale para os mamíferos de maneira geral. Então, todos os mamíferos, né, vamos chamar assim, cachorro, gato, eles também tendem a agir dessa forma. Tem uma base de apego seguro ou insegura, tá? Tô dando exemplo. Até uma dica aí, se você quiser observar o comportamento, né, dos animais, só para você entender um pouquinho melhor, se você for um bom observador. Isso ajuda bastante. Mas vamos lá, de repente chega alguém para mim com diagnóstico de depressão, ou que não tem diagnóstico nenhum, mas está com todos os sintomas, né? Que inclusive você pode conferir lá no vídeo que eu falo da depressão. Tá, a pessoa tá com perda de vitalidade, tá com falta de libido, sem prazer na vida e tal, e tal, e tal. Primeiro ponto, dependendo da situação, né, eu nem aplico um teste. Tem um teste básico que a gente faz para saber
mas só pelos sintomas, só pela conversa já dá para saber. Então, a primeira coisa que eu faço, dependendo do nível da desmotivação da pessoa, é encaminhar para um psiquiatra. Olha, é o seguinte, se você está nesse ponto, aí eu pergunto de 0 a 10 qual que é o nível da desmotivação, eu sugiro que a pessoa vá ao psiquiatra e continue com o tratamento comigo. E aí é quando as pessoas se espantam, né, e falam, nossa, é claro que vai ter toda uma conversa ali, eu tô falando já de casos mais de moderado a grave, né? Se eu tiver muita dúvida, dependendo do que a pessoa me falar, da forma como ela falar, da forma como ela trouxer, aí eu aplico esse teste. Que é, na verdade, é um inventário de depressão do Beck, né, da terapia cognitiva comportamental. E aí eu encaminho. Só que aí é nesse momento que acontecem problemas também. Porque ou o paciente vai me questionar preconceito em cima da medicação, mas eu não quero tomar medicação, eu não quero depender, porque existem muitos tabus em cima. E é aí que eu vejo alguns pacientes debandarem, logo nessa primeira sessão. Mas, gente, é inevitável, né? Então, a gente estuda para isso e entende que faz parte do processo. A gente precisa de remédio para dor de cabeça, para várias outras patologias físicas que a gente enxerga e vê. Por que não dar valor para a saúde mental? É tão importante quanto. E aí essa dúvida que não quer calar, o medicamento vicia? Não. Se você, desde que você siga o tratamento com acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Não é simplesmente vou numa sessão com o psiquiatra, ele me receita medicação, começo a tomar, melhoro e abandono tudo. Paro de tomar e não vou mais na terapia. Não funciona. Porque aí sim vai depender da medicação. Né? Primeiro que você não vai conseguir nem parar a medicação, né? E tem muita gente que para abruptamente. O remédio psiquiátrico, ele precisa ser parado com orientação do psiquiatra, entende? Então, você vai parar? Ele vai te avaliar, vai parar aos poucos, ele vai te orientar em cima disso. Então, não é assim, né? Então, não vicia. O psiquiatra, ele se profissionalizou, ele estudou, ele se especializou, né? Para ele poder te orientar a respeito qual é a melhor medicação para você, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai avaliar e se você for ver, vários medicamentos servem tanto para ansiedade quanto para depressão. Então, ele precisa ter esse conhecimento para ele juntar qual medicação que ele vai combinar para o seu caso específico. E a gente define um bom psiquiatra, e já vou falar aqui de uma vez, é por aquele que não simplesmente olha para você como medicamento, pum, 15 minutos, 10 minutos de conversa. Não, um bom psiquiatra, ele vai praticamente fazer uma sessão de terapia ali com você, só para ele poder te avaliar em linhas gerais e já te orientar em relação à medicação, tá? Então, a gente percebe por aí quem é um bom psiquiatra ou não. Então, o que acontece? Ele vai saber a combinação adequada para você. O que a gente observa? O remédio psiquiátrico, para surtir efeito, ele leva em torno de 2 a 3 semanas. Nesse período, podem existir efeitos colaterais. O que geralmente se recomenda é que o paciente insista, mesmo sentindo os efeitos, mas desde que esses efeitos estejam suportáveis para a pessoa. E aí é que eu entro dizendo, esse tratamento para depressão, ele vai precisar de uma paciência do paciente para continuar fazendo o tratamento. Então, mais do que necessário, a terapia, a psicoterapia, para ele engajar, continuar engajado, para o terapeuta aplicar técnicas ali nas sessões, que vão desde o mindfulness a cada sessão, até as mudanças cognitivas, até aquela dose de reforço do psicoterapeuta para o paciente engajar, vai que dá, é isso, né? Então, existe todo um trabalho em cima a ser feito ali, né, com esses pacientes depressivos. Então, não dá para desistir.
tem que continuar, tem que insistir. E se os efeitos forem insuportáveis, aí é o momento de entrar em contato com o psiquiatra e de preferência que o psiquiatra se coloque à disposição, né? Entrar em contato para ele ajustar a medicação. E outra coisa, que já havia acontecer também, paciente que eu cheguei a atender e de repente ele do nada para de ir para o psiquiatra. Enfim, eu comecei a atender um paciente uma vez e ele começou a melhorar e tal, só que aí o que aconteceu? Do nada eu percebi uma queda, né? Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu perguntei, você tá tomando remédio adequadamente e tal? O paciente falou que sim. Você tá fazendo acompanhamento psiquiátrico? Eu fui só uma vez, faz um ano. Oi? Você precisa fazer esse acompanhamento para ajustar a medicação. A pessoa foi só uma vez e nunca mais voltou. Então, isso é fundamental e o remédio nem estava mais fazendo efeito. Então, assim, é importante fazer do início ao fim um acompanhamento adequado. Porque daí, quanto antes as coisas forem ajustadas, mais rápido a pessoa vai se livrar até da medicação, porque a dependência você não se livra, né? Mas depende também de cada caso. Então, se a pessoa ela vai precisar, às vezes, tomar por um bom tempo a medicação, ou não. Então, vamos encarar a saúde mental com naturalidade, né? Da mesma forma que a gente precisa tomar remédio para diabetes, hipertensão e outras doenças crônicas, a depressão não é diferente também. Pode acontecer, assim como outras psicopatologias. Então, vamos encarar de uma forma desmistificada. E se eu preciso de tratamento, eu vou fazer, certo? O que eu vejo acontecer? Enquanto o paciente não inicia o tratamento, tá tudo muito no começo, e mesmo iniciando tudo no começo, eu vejo que existe uma tendência muito grande desses pacientes não engajarem na terapia, na psicoterapia, justamente por essa falta de motivação, essa falta de gás, de energia para poder ir fazer o tratamento, não acreditando muitas vezes que vai funcionar, essa descrença, essa desesperança que é um dos sintomas da depressão. E o que eu tenho a dizer para você que chegou até esse vídeo é que insista, né? Se for o caso, pede ajuda para alguém, porque existe uma alta tendência desses pacientes não aderirem à terapia, principalmente no começo, a desistirem, a não aparecerem mais, a não se engajarem. Por isso a necessidade desse acompanhamento psiquiátrico, psicológico. Por isso que também não funciona escolher um ou outro, né? Posso deixar de não tomar a medicação e fazer só terapia? Então, assim, se existe uma necessidade da medicação, a gente já pressupõe que não, isso não é uma escolha, tá? O que eu vejo que pode acontecer, se o paciente está num grau leve, muito leve, inicial de depressão, nesse caso eu percebo que a terapia pode ajudar já, né? Aí eu fico observando, eu fico alerta. Se eu vejo que não tá dando, né, por algum motivo, aí eu vou encaminhar. Em casos leves de depressão, agora de moderado para cima já é caso de medicação. Então, não tem escolha, é medicação e psicoterapia. É importante a gente lembrar que no caso de uma depressão não tratada, né, já grave, num nível muito grave, em que a pessoa não consegue nem sair do lugar e ela não tem o apoio de muita gente, ou ela está sobrecarregando algum familiar, às vezes vai ser necessária uma internação. Então, que isso sirva de alerta. A internação não é algo que seja negativo, a gente precisa buscar só clínicas que estejam credenciadas, devidamente credenciadas, e que tenham profissionais qualificados, né? Que não seja um trabalho voluntário, mas um trabalho sério e envolvido nessa clínica de reabilitação. O que é importante dessa informação é que quem está com aqueles sintomas mais leves, que busque ajuda em tempo, para que não deixe para chegar nesse ponto, entende? Então, essa informação é mais a título de conhecimento, que existe também essa possibilidade quando a pessoa já não tem motivação nenhuma, não consegue aderir ao tratamento e tudo mais, porque senão as crises vão continuar acontecendo,
Existem alguns sintomas em paralelo que podem ocorrer, como a consequência mais severa, que é o suicídio ou tentativas de suicídio. Então, para a gente não chegar nesse ponto, o mais importante é buscar ajuda em tempo, é não adiar, é não banalizar, porque não é uma simples tristeza, é uma perda de vitalidade e que dificilmente a pessoa vai conseguir sair dela sozinha, sem ajuda, sem o devido tratamento. Então, super válido eu reforçar aqui, a medicação não gera dependência, só vai gerar dependência se você só ficar com a medicação e não fazer terapia. E se você for buscar uma medicação aleatória com qualquer médico que não seja psiquiatra e que não é legal, tá? De novo, por conta de tudo isso que eu já expliquei. Tá? Fui no ginecologista e ele me receitou. O que o ginecologista tem com isso? Ele não tá focado em você, ele não tá focado na sua saúde mental. Eu fui num urologista e nada a ver. Cada um no seu quadrado, certo? Então, por favor, siga essa recomendação para você conseguir se curar desse processo, tá? Bom, falando de tudo isso, o que eu vejo, né? Dentro da psicoterapia, a gente vai trabalhar com mudança cognitiva, né? Com o foco no presente também, porque a depressão também tem alguns sintomas relacionados à ansiedade. Então, por exemplo, o mindfulness ajuda muito na remissão da depressão. Isso também é importante. A mudança cognitiva, por quê? Porque os pensamentos predominantes de quem possui depressão são pensamentos mais pessimistas e negativos, só que estão enraizados em crenças. Então, só falar para a pessoa pensar positivo não vai resolver. A terapia ajuda nesse sentido. Existe a medicação, ela é fundamental, por quê? Porque ela vai ajudar também a regularizar os níveis de serotonina. A serotonina é o neurotransmissor responsável pelo prazer, que a gente considera como um hormônio do prazer, né? Então, é importantíssimo a medicação por isso. Porque, assim, a pessoa pode ter um nível tão avançado da depressão, no sentido de ter ocorrido uma queda na serotonina. E tudo isso começou lá na cabeça. E às vezes não, às vezes também começou pela genética. Então, tem duas bases aí a depressão, que é importante a gente considerar, tá? Então, esse trabalho com a mente, esse trabalho com a fisiologia vai dar um tratamento, um combo perfeito, vamos chamar assim, para remissão da depressão. Sempre lembrando que cada caso é um caso, certo? Então, meu trabalho enquanto psicoterapeuta vai ser passar toda uma orientação para esse paciente, nesse sentido que eu tô trazendo aqui para vocês. Vai ser também fazer ele cuidar, ele buscar formas de ver a vida voltadas para ele, porque o que eu tenho observado, e isso eu falo por experiência clínica e também já vi estudos nessa linha, tá? Busquei estudos nessa linha e comprovei com os pacientes, que foi o quê? A depressão tem relação com pessoas que se sentiram rejeitadas na infância ou que de fato foram rejeitadas. Então, aquele sentimento de rejeição, de inadequação, de que não foram muito bem, não receberam uma base segura na infância, colaborou com a depressão, que tem a ver com o estudo que eu iniciei esse vídeo falando, da base de apoio seguro. Não teve, me senti rejeitado, não me senti querida, não me senti amada, logo posso desenvolver, ou posso ter uma tendência a desenvolver a depressão. Esse é o primeiro ponto que eu observo nas pessoas que sofrem com depressão. Outro ponto que eu observo, que é um ponto comum, é que as pessoas tendem a se anular, justamente pelas crenças que elas carregam, de fazer tudo pelo outro e nada por elas. Então, eu devo isso a não sei quem, eu tenho que cuidar de fulano, de ciclano, de beltrano, e elas sempre se deixam por último. Essa é uma tendência clássica de quem sofre de depressão. Então, eu vejo que esse é um ponto comum.
E o meu trabalho vai ser o resgate de tudo isso, resgate da autonomia afetiva, né? E ao mesmo tempo essa distribuição da afetividade em relação a outros relacionamentos, não focar só em um relacionamento, né? Para não se desestabilizar, então focar no relacionamento afetivo, familiar, amigos, colegas profissionais, trabalhar com assertividade ajuda muito nesse ponto também, para remissão da depressão. Trabalhar com a pessoa, conseguir colocar limites, não ultrapassar os próprios limites, fazendo tudo pelo outro ou tudo pelo trabalho e nada para ela. Então ela vai ter que também encontrar momentos de lazer, buscar uma qualidade de vida melhor. Tudo isso consiste no trabalho de melhoria da depressão, que são fatores protetivos e tudo que todos nós devemos fazer, né? Basicamente, a pessoa que sofre de depressão acaba se esquecendo dela mesma. Claro que a gente tem que levar em consideração que existem outras patologias físicas mesmo, que também tem como consequência a depressão. A gente está vendo agora um novo cenário acontecer do pós-Covid, que tem por consequência a depressão também e a ansiedade. Então, é tudo muito recente, mas já existem algumas evidências nesse sentido. Então, assim, a gente já tem alguns protocolos dentro da psicoterapia para tratar esse tipo de problema, certo? E não tem como fugir, a gente tem coisas que, por mais difíceis que sejam, a gente vai precisar enfrentar. Mesmo em terapia, também não é do dia para a noite, é um trabalho de formiguinha e que precisa do engajamento de todos os envolvidos nessa história. E também de uma equipe multiprofissional. Por que eu falo isso? Porque o ser humano nunca é só a cabeça ou só o corpo. A gente precisa considerar tudo. O ser humano é um ser integral. Então, assim, quando eu olho para esse paciente, eu também vou querer olhar se ele está fazendo atividade física, porque a atividade física aumenta a serotonina. Então, se ele já está tomando medicação, está fazendo terapia e faz atividade física, a melhora dele é mais rápida, entende? Então, eu vou olhar para isso, eu vou olhar para a alimentação. Então, existem muitos alimentos que colaboram com a depressão e muitos alimentos que são anti-estresse. Inclusive, eu já falei sobre esses alimentos num vídeo que eu falei do estresse. Alimentos anti-estresse são todos aqueles que são os mais naturais possíveis. Aqueles que têm vitamina C, cálcio, magnésio, potássio. Ou seja, do que eu estou falando, né? Complexo B também. Eu estou falando de kiwi e abacate, que são os campeões em serotonina, por exemplo. Estou falando da banana, estou falando de todas as folhas verdes possíveis. Estou falando da amêndoa, estou falando do mamão, do tomate. Ou seja, tem uma lista que depois vocês podem conferir. Vou deixar um link aí abaixo na descrição. Mas assim, tem saída para tudo. Tudo isso vai fazer parte de um tratamento complementar. Atividade física, alimentação, se for possível fazer um acompanhamento com o nutricionista. E tudo isso eu passo para o paciente, tá? Então, gente, acho que eu falei de tudo um pouco. E suplementação também. Vão ter pacientes e eu geralmente recomendo buscar esse tipo de informação. Existe uma suplementação que eu já pesquisei, que é o metilfolato, que é o mesmo que as grávidas usam para poder fortalecer o bebê e tudo mais. Existem alguns estudos em cima disso que ajudam na melhoria da depressão. Então, quanto mais suplementação, quanto mais a gente melhorar a nossa qualidade de vida, buscando uma saúde de maneira mais integral, a consequência da depressão, é ir lá embaixo e você melhorar, para cima, entende? Então, eu busco olhar o ser humano de maneira integral, não é só a cabeça. Então, eu também preciso buscar esses outros conhecimentos que eu estou passando aqui para vocês. Eu, enquanto psicóloga, eu não me limito só à psicologia. Se eu sei que a nutrição, se eu sei que muitas ferramentas, muitos outros profissionais podem ajudar esse meu paciente, eu vou buscar essa informação e vou passar para o meu paciente. Eu não me limito só à psicologia, mas eu encaminho, porque eu sei que eu não sou uma especialista naquilo, mas eu tenho esse conhecimento. Então, se eu tenho, eu vou passar. E é isso. Então, eu estou
orientando vocês para cuidarem um pouquinho mais de tudo isso, até como fator protetivo para depressão. E aí, gostou desse vídeo? Deixa seu like aí para me ajudar e para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo e te recomendar mais. Aproveita para se inscrever no meu canal e até o próximo vídeo.